Oi, gente, nós vamos vir aqui gravar pra vocês esse vídeo explicando sobre base média, né? Talvez não esteja na melhor qualidade possível, pois a luz não está ajudando muito e também eu tenho que dar um zoomzinho, porque... Porque o quadro está apoiado em almofadas, né? E é o que eu consegui arrumar. Bom, a gente tem um triângulo que tem esses vértices e os ângulos, que como eu só tenho dois pincéis aqui, eu vou fazer eles da mesma forma. E uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Bom, primeiramente, nós vamos traçar os pontos médios em cada lado, ou seja, do lado AB, do lado BC e do lado AC, né? Eu não sei se vai ser o mais reto possível, mas, né? Vou tentar aqui. Luísa, mas o que significa ponto médio? Ponto médio, basicamente, a gente divide o lado em duas partes iguais. Ou seja, se aqui valesse 10, essa parte BM seria 5 e essa parte MA seria 5 também. Ou seja, esse lado é igual a esse lado igual a esse igual a esse. Ai, mas todos os lados são iguais? Não, a gente está falando de cada lado de forma particular, né? Somente se ele te der o valor dos dois lados, dos três lados, e aí forem iguais. Aí ok, mas nesse caso a gente está falando somente dessas partes que foram divididas por um ponto. Bom, para começar, o que é uma base média, né? A base média, ela basicamente liga dois pontos médios, ou seja, se eu ligar esse ponto médio M com o ponto médio N, forma a base média. Só que ela forma a base média de um determinado lado, né, de uma determinada base. No caso do MN, é a base média do lado BC, porque ó, é equivalente, elas são paralelas. Enfim, de qualquer forma, a gente tem que saber que está referente a esse lado. E qual é o valor desse lado aqui? O valor de MN, ou seja, da base média, é sempre da base dividida por 2. Então, a base média é sempre a metade da base que ela é referente. Porque, por exemplo, se eu traçar aqui, ó, porque P também é um ponto médio. Então, se eu traçasse, uma linha que ligasse o ponto médio MP, também seria uma base média, mas não seria uma base média do BC, seria uma base média do lado AC, porque é referente a esse lado. Eu não sei se tá dando pra ver com clareza. Eu virei o quadro pra vocês perceberem. Então, ó, ela é referente a esse lado, ou seja, deixa eu tirar aqui que eu só tinha feito pra demonstrar. MP, no caso, é AC sobre 2. E outro fator importante é se a gente ligasse o N e o P, né? Seria também uma base média, só que nesse caso, base média do lado AB, né? Seria desse lado aqui. Então, nós temos que NP seria AB dividido por 2. Então, gente, base média é basicamente isso. Só que aí a gente tem outros fatores, né? Que é, no caso, o fato de que essas bases médias, né? Essas três bases médias, elas dividem esse triângulo enorme, né? Em 4 triângulos iguais, né? Porque, no caso, como eu falei, essas bases, elas são paralelas. Ou seja, esse ângulo aqui, ele pertence aqui, porque são ângulos vizinhos. E esse ângulo aqui pertence a esse. E se a gente for virar, a gente consegue ver a mesma coisa, né? Porque aí esse ângulo vai estar aqui, esse ângulo vai estar aqui, e aí virando desse lado, né? No caso, esse vai estar aqui
e esse, oxe, vai estar aqui. Por causa dessa questão de ser paralelo, né? Então, eles são ângulos vizinhos. No caso, eu fiz ao contrário, né? Fiz ao contrário. Mas eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer. Porque esse ângulo é esse, porque é paralelo a essa base, e esse é esse aqui. Né? Porque, como eu disse, eles são ângulos vizinhos. Então, acaba que a gente volta numa matéria que não vai cair na prova, mas que é fundamental, que é sobre a semelhança de triângulos, porque todos os ângulos entre eles são iguais. Ou seja, se os três ângulos são iguais, significam que eles são triângulos semelhantes. No caso, neste caso aqui, eles são idênticos, porque esse lado vai ser a esse aqui, esse lado aqui vai ser esse aqui, e esse aqui vai ser esse. E acaba que, como a soma deles, né, dentro do triângulo, tem que dar 180 graus, ou seja, a soma desse com esse tem que dar o ângulo alfa, que complementa aqui, ó. E a mesma coisa aqui. Gente, eu não sei se vocês conseguiram me entender, eu espero que sim. Qualquer coisa eu mando outros áudios e explicações pra você. Mas vocês têm que ter essa ideia clara na cabeça de que, né, essas três bases médias dentro desse triângulo formam 4 triângulos idênticos, né? Eles têm todos os lados em ângulos iguais, né? E é uma coisa muito importante de ressaltar. Então, a gente tem sempre que lembrar essa questão dos ângulos vizinhos, ó. Marcar aqui pra gente entender, olhando, né, em base o triângulo grande, olhando isso aqui no caso, né, a gente tem, né, essa questão. E a mesma coisa, eu não vou ficar virando o quadro, mas eu espero que vocês tenham entendido com clareza. Agora, gente, nós vamos falar sobre a base média, né, do trapézio, que é outra... Oxi. Gente, eu tenho uma dificuldade de fazer uma linha reta que vocês não estão entendendo. E eu não vou buscar uma régua só pra isso. Então, meu trapézio vai ficar torto mesmo. Vocês vão ter que, tipo assim, aprender a conviver com isso, porque, tipo, eu não vou fazer outra. E o que eu falei, né, gente, da questão da base média. A gente sabe que base média, né, liga dois pontos médios. Então, os pontos médios são aqui, ó, né? M e N, dividindo esse lado. E aí, quando a gente liga, forma a base média do trapézio. Nesse caso aqui, né? A figura é o trapézio. Eu sei que não parece muito, devido à minha dificuldade de fazer uma linha reta, porém, é um trapézio. E aí, ó, a gente sabe o quê? É importante ressaltar o quê? Que o lado AB e o lado CD, eles são paralelos. Na verdade, esses três, né? O lado AB, o segmento BMN e o segmento CD são paralelos entre si. Muito importante ressaltar isso. Mas MN é a base média. E a base média, né, do trapézio, ao invés de ser dividido por 2, a gente vai somar essa base e essa aqui. Eu só tô pra vocês entenderem, né? Mas é no caso o segmento AB mais o segmento CD dividido por 2. E a gente acha esse valor aqui, né? Que no caso é o valor de MN. Então, diferentemente da base média de um triângulo, né? A gente soma essas duas bases, porque no caso, né, o trapézio tem duas. E a gente consegue encontrar esse valor. E lembrando o quê? Pra gente fazer essa listinha super querida aqui, né? A lista 18 de base média. É muito importante vocês refazerem essa lista. Caso vocês tenham dúvidas, né, em alguma desses exercícios, vocês podem me mandar mensagem, que eu vou tirar dúvida de algumas questões, enfim. Mas é importante que vocês tentem fazer a questão, sem procurar na internet nem nada. De fato, tentam desenvolver raciocínio, porque matemática é treino. Eu não sou de exatas, né, mas eu consigo me enviar em algumas coisas por treinar muitos exercícios, que é a parte mais fundamental de tudo.